Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui. Vamos dar continuidade à leitura do livro Sombras do Recife, a presença dela, volume 1. Nós vamos ler hoje o capítulo 11 do Cristiano. E antes de ler, eu vou dar algumas explicações rapidamente. Tem umas poesias que vão estar em francês no livro, mas eu vou ler em português. Eu consegui uma boa tradução de uma delas que está em português. Eu vou ler, né, aqui na tela do computador. Lembrando que essas poesias são do livro As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Quem quiser procurar esse livro, eu tenho essa versão aqui, pequenininha, que eu tenho desde a minha adolescência, que é Algumas Flores das Flores do Mal. Mas eu já pude ler todas em PDF, mas eu tenho essa versão bem antiguinha, né? Que é muito legal. Essas poesias que eu vou ler, elas não estão nesse livro. Por quê? Porque elas foram proibidas até em Paris. Então, vocês imaginem a cena. Você lê uma poesia que ela não era permitida socialmente ser lida em público. Ela era indecente até em Paris na época. E eu também vou deixar aqui um link para quem quiser escutar a música que toca durante a história, que é o Trilho do Diabo. O Trilho do Diabo ela é uma composição onde o autor disse que foi concedido a ele um sonho pelo próprio diabo. Eu vou começar a ler então capítulo parte 2, capítulo 11, Cristiano. Cristiano, né, ele estava indo para a festa na casa do Hélio. Capítulo 11, Cristiano. Ele chegou atrasado por conta do transporte. Eram quase 4h30 quando desceu do coche diante do portão da mansão do Sítio da Cruz. Viu todas as pessoas bem vestidas e se sentiu deslocado. Sua roupa não era tão elegante assim como acreditara. Em seu quartinho acanhado, diante do espelho e usando sedas e veludo, poderia enfrentar tudo. Mas já ali, ao portão, via a diferença de um veludo novo e o seu um pouco surrado. Respirou fundo. Era um representante comercial, sobretudo. Estava ali para sociabilizar com os possíveis clientes e não apenas ostentar uma fútil presença festiva. O porteiro cumprimentou com cortesia e Cristiano adentrou o jardim. Ali, moças em cores claras e senhoras usando os tons escuros das casadas bebericavam taças com sucos. Jovens enfatuados e homens elegantes provavam quitutes servidos por escravos trajados em linho branco. Nunca antes estivera em um evento social recifense e se sentia zonzo. A roupa démodé, de certa forma, servia como uma espécie de armadura. De repente, a autoconfiança retornou. Cristiano passou por entre os convidados elegantes do jardim e subiu uma escada lateral para uma porta de 4 folhas. Uma linda sala com piso elegante e móveis graciosos. O canto oposto era dedicado ao garboso piano de cauda completa, o objeto definitivo de bom gosto social de alta estirpe. Ao redor do piano, sem número de cadeiras e puffs diferentes da casa inteira, dispostos para a audição. Havia uma moça gorducha sentada, passeando as mãos pelas teclas e, recostado displicente ao lado dela, Hélio. Assim que o jovem nobre o avistou, sorriu cheio de amabilidades, convidando-o com um gesto a se aproximar do piano. A moça deu risadinhas. Mas enfim chegaste, meu amigo, a voz clara e educada de Hélio o incentivou a se aproximar mais. A senhorita Adélia está me entretendo com seu canto maravilhoso. Por favor, minha cara dama, mais uma vez aquela modinha. A moça nervosa recomeçou a dedilhar as teclas de marfim alemão e a cantar uma famosa melodia de salão. Tinha apenas um fiapo de voz. Cristiano prestou uma atenção educada até o fim da execução. Hélio bateu palmas, feliz. Obrigado, querida senhorita Adélia. Peço-vos licença, pois não? Deu uma discreta piscada para Cristiano. Preciso conversar com este meu amigo de faculdade. Fez uma elegante mesura para a moça gordinha, que sorriu encantada. Hélio se retirou, conduzindo o rapaz pelo cotovelo. Graças pela tua chegada oportuna. Não aguentava mais nenhuma dessas musiquitas de gaiola. Gaiola? Hélio pareceu ler a confusão do moço. Gaiola, ou seja, sala de aula, professor 1, 2, 3, compasso e diapasão. Sorriu de forma travessa. Sou musicista desde criança e um apaixonado pelo assunto. Gosto muito mais da música com personalidade apaixonada, tocada do fundo da alma, não acha? Cristiano se surpreendeu ao saber dos gostos musicais do rapaz. Hélio era assim fascinante. Dedicou algum tempo a Cristiano e logo entabulou uma conversa leve sobre literatura e poesia.
O jovem empolgou-se discutindo sobre os poetas e escritores do seu gosto. Momentos depois, um garçom veio chamá-lo. Lamento, meu caro amigo, mas são deveres de anfitrião, fez uma mesura. Em breve começaremos com os recitais e mais alguma cantoria de passarinhos de gaiola. Revirou os olhos como que em desespero, e Cristiano se pegou rindo do gracejo. Obviamente, aquilo não aconteceria. Vá em paz, caro senhor Hélio. Fez uma mesura também, gracejando. Vou relaxar e admirar seus belos quadros. Sinta-se em casa, com um sorriso cativante. Hélio seguiu o garçom até outro aposento da casa. Cristiano estava só, mais uma vez. Aproveitou para observar não apenas os quadros, mas também as pessoas da alta sociedade recifense. A um canto, alguns rapazes mais jovens, com toda a irreverência da juventude, improvisaram um carteado de pilha 3. Damas circulavam acompanhadas de filhas e de escravas. Tudo em um clima de respeito e honra. Alguns dos cavalheiros ele reconhecia como clientes da loja. Aquela hora, um pouco após as 5 da tarde, os sucos de frutas tropicais já estavam sendo acompanhados de champanhe, preparando para o evento a seguir. O rapaz tomou de uma taça e a estava bebericando quando viu um flash de cabelos castanhos escuros perto de si. Cabelos perfumados, ornados de flores claras. Foi apenas um segundo, nem sequer lhe vira a face, mas ele ficou todo alerta. Quase todas as damas de sociedade recifense possuíam seus cabelos escuros e tez pálida, então ele não sabia o porquê de todo o alvoroço em seu estômago. Discreto, ansioso, olhou ao redor e então a viu, sabia que era ela. Uma menina ainda, trajando o branco infantil na blusa de renda. A saia de tafetá, verde escuro, chegava perto do chão, mas ainda não havia sido trocada pela indumentária completa de sinhazinha. O rosto era ovalado, com olhos castanhos e sobrancelhas muito bem feitas. O narizinho afilado, ainda infantil em formato, lábios cheios e rosados, moldados para beijos e pele acetinada. As flores, jasmins, adornavam o cabelo com um penteado simples e delicado. Ao seu lado, uma escrava acompanhante. Era como se algo de calor e chamas o queimasse de cima a baixo. Como um clique dentro de si, coisa estranha, o seu eu interior lhe estava dizendo, encontrei. O que ele bem não sabia precisar. Percebendo que a encarava de forma desrespeitosa, logo desceu os olhos para a taça de champanhe. Permaneceu um tempo assim, então curioso olhou por entre os cílios. Agora era ela quem o fitava, franca, lábios descerrados, parecendo bastante espantada. Ainda não aprendera a flertar, nem estava acostumada a grandes aglomerações, ele podia perceber. Cristiano levantou a cabeça e a olhou, sorrindo com leveza. Ergueu-lhe a taça em cumprimento e ela de imediato baixou os olhos e a cabeça, permanecendo assim. Aquilo deixou triste e envergonhado. Por certo estava sendo grosseiro. Naquele exato momento, um criado usando o linho da casa, mas com um colete diferenciado, convocou a todos para ocuparem os lugares dispostos ao redor do piano magnífico. Todos seguiram, conhecidos conversando entre si, animados, uns em pares, outros em grupos maiores. Cristiano observou, de maneira discreta, um homem mais velho e de aparência austera se juntar à bela menina e à escrava, o pai dela. Havia agora um extremo mal-estar em todos da sala. Alguns cochichavam, olhavam de soslaio. Era algo com o homem. A curiosidade o consumia mais e mais. Quando sentiu uma mão sobre seu ombro. Era Hélio. Um sucesso esse sarau, acredito. Aguarde após o evento, quero falar consigo. Deu 2 pancadinhas amistosas. Seria Hélio quem declamaria aquele dia. Sua bela aparência, um tanto quanto gótica, aliada à roupa de magnífico veludo azul, compunha um cenário. Ao piano, um rapaz de barba bem aparada estava colocando partituras, enquanto o outro tirava um violino da caixa. Seria uma dupla a se apresentar. Com suavidade, o jovem pianista começou a execução de Pachelbel Canon in D. A música pastoral encheu o ambiente, para enlevo das senhoras, e elas logo sorriam felizes, abanando seus leques adornados. Após, do nada, o pianista iniciou Fantasiestruck Opus 12, Das Abend, de Schumann, e Totentanz de Liszt, o que causou certa agonia na plateia. Os homens trocavam olhares reprovadores entre si, algumas mulheres coravam, tipo de música dita imprópria para damas, um tanto exótica, mas ainda aceitável. Cristiano apenas observava Hélio e ele parecia vibrar.
O anfitrião, enfim, se dirigiu para a lateral do piano, aguardando o acorde final dramático. Bem-vindos todos. Muito me agrada a presença de tão seleta plateia, amigos de minha querida cidade do Recife. Parou e observou o efeito de suas palavras, mordendo e assoprando. Vos trago no momento algo maravilhoso e surpreendente. As poesias de Charles Baudelaire, retiradas de forma tão injusta de sua opus magnum Les Fleurs du Mal. Alguns se retorceram nas cadeiras diante da leitura da tarde. Houve uns risos nervosos e gargalhadas abafadas de rapazes bem jovens. Mas Hélio parecia não perceber. Claro que sábios, intelectuais e pessoas do mundo como todos vós sois, de certo desfrutam do arcabouço de cultura proveniente de Paris, cidade de luz da humanidade. Sendo cônsul de vossas inteligências superiores, tenho absoluta certeza em como esta tarde se tornará um marco de busca estética e conhecimento, de fato. Ele falou estas palavras varrendo todos e cada um dos presentes com seu arguto olhar. Por fim, encarou Cristiano e um meio sorriso pontuou os lábios. Cristiano sabia muito bem que aquela sociedade construída em aparências e falsos propósitos jamais iria sair do evento em ultraje. Estavam todos presos às suas cadeiras, presos pelas palavras melífluas de Hélio, presos pelo medo e vergonha em demonstrar o quão provincianos eram. E o meio sorriso de Hélio apenas afirmava também saber esta verdade. Dito isto, meus caros, minhas caras, eu irei recitar as poesias. 6 ao todo. As belas palavras na língua natal e uma tradução a qual tomei a liberdade em fazer. Então, ele abaixou a cabeça dourada como que para se concentrar. Ao levantá-la de volta, uma corrente magnética percorreu a todos na plateia. Cristiano não conseguia tirar os olhos do jovem anfitrião. Era como se ele impregnasse a todos com uma presença irresistível e sobrenatural. Vou começar com as metamorfoses do vampiro. Olhou de relance por sobre os ombros para o violinista memorizado e fez um gesto de prossiga. O rapaz, acenando em confusão, deu os primeiros acordes do solo de Tartini em sua sonata para violino e o trilho del Diavolo. As metamorfoses do vampiro. E, no entanto, a mulher, com lábios de framboesa, coleando qual serpente ao pé da lenha acesa, e o seio a comprimir sob o aço do espartilho, dizia, a voz imersa em bálsamo e tomilho, a boca úmida eu tenho e trago em minha ciência, de no fundo de um leito afogar a consciência. Sou como a que vê, sem véus, a imagem nua, as estrelas, o sol, o firmamento e a lua. As belas palavras indecentes e mundanas saíam dos lábios de Hélio como se fossem um mel mais doce. Ninguém ousava se levantar. Cristiano estava por completo envolvido, bêbado, inebriado pelo violino pungente e sensual, se afogando mais e mais em cada verso recitado por Hélio. Tentou se mover, mas foi em vão, não conseguiu. Sequer podia desviar os olhos para buscar alento na face daquela garota linda que o encantara. Ela também ali estava hipnotizada, entregue, assim como todos na sala lotada. Virgens criadas apenas recitando a Bíblia. E algumas novelas românticas acalentadas no seio do patriarcalismo pernambucano estavam observando as poesias mais picantes, proibidas mesmo na alegre Paris, ouvindo uma sonata criada a partir do sonho de um compositor ser visitado por Satã em pessoa. Hélio recitava uma após a outra em um francês fluido e maravilhoso, e em seguida sua livre tradução. Suspiros saíam da plateia paralisada. Ele arrematou a poesia das joias, então fez uma mesura para todos. Ao levantar, com uma lentidão deliberada, lançou a todos seu olhar mais encantador. O violino silenciou. Algumas palavras hesitantes se fizeram ouvir e Cristiano aplaudiu assustado. Olhou ao redor o suficiente para ver a bela jovem de seu interesse, sendo arrastada pelo pai, puxada pelo braço, em direção da saída. O homem cumprimentou Hélio de maneira fria e sisuda e se retirou o mais rápido possível. As pessoas estavam ansiosas, as jovens estavam coradas e trocavam cochichos, e muitos se retiraram do recinto após a breve despedida. Em meio à balbúrdia, o rapaz observou um Hélio muito calmo, quase feliz. Que diabos for aquilo tudo? Bom, gente, aqui a gente termina e até a próxima.